Muito bem, Beto Rodrigues na área. Vamos falar um pouquinho de campeonato argentino. Você conhece como que é a estrutura, como que é disputado o campeonato, quais são os critérios de classificação para a Libertadores, como funciona o rebaixamento? Se ainda está pensando que a clausura e a apertura, está enganado. Isso já mudou, ficou na década passada. Então, depois da vinheta, vou mostrar um pouquinho de como que funciona todo o campeonato argentino, beleza? Até mais! Fala galera, vamos lá então, vamos falar um pouco de campeonato argentino, mostrar como que ele é disputado, mas antes eu peço aqui carinhosamente o seu like, se inscreva no canal, faça o YouTube entregar nosso conteúdo aí para o maior número possível de pessoas e ative também o sininho, vou trazer a estrutura de outras ligas aqui para vocês, inclusive se quiser pedir alguma, deixa aí no comentário, quiser saber sobre campeonato chileno, uruguaio, alguns campeonatos europeus menos conhecidos, asiáticos, enfim, fique à vontade aí para fazer a sua solicitação, será um prazer trazer aqui no canal, beleza? Então vamos lá, como que funciona o campeonato argentino? Anteriormente, até a década passada, eram simplesmente dois campeonatos iguais, o Clausura e o Apertura, um disputado em cada semestre, e a Argentina tinha dois campeões nacionais por ano. Mudou, na verdade, o campeonato tem mudado a cada ano, inclusive no número de equipes, pós-pandemia, vou falar isso quando a gente for falar de rebaixamento, mas hoje a estrutura do futebol argentino é muito parecida até com o futebol brasileiro. Por quê? Nós temos do começo do ano, então no primeiro semestre até abril, no máximo até maio, época que nós temos aqui no Brasil os estaduais, eles têm lá a Copa da Liga. O que seria a Copa da Liga? A Copa da Liga é uma espécie de campeonato disputado pelos mesmos campeonatos que vão disputar a Superliga Argentina. Então, a Superliga Argentina é equivalente ao nosso Campeonato Brasileiro. A Superliga Argentina conta agora em 2022 com 28 equipes. Esse número subiu nos últimos anos por causa da pandemia. Desde a pandemia não houve rebaixamento, foi determinado isso, que ninguém iria cair. Então, subindo 2 a cada ano, esse número deu uma inflacionada, digamos assim, né? Temos 28 times no Campeonato Argentino, na Superliga Argentina. Agora vão começar a cair mais. Vão cair 4 equipes por ano e vão subir 2. Até que em 2026 isso esteja equilibrado em 22 equipes, que é o número que eles consideram ideal para a disputa da Superliga Argentina. Então, o principal campeonato é a Superliga Argentina, é o nosso Brasileirão, disputado de abril até dezembro. Fórmula de disputa. Pontos corridos. Os 28 times jogam entre si apenas um turno, então são 27 rodadas para definir o campeão. E o curioso aqui é o critério de desempate, como que ele funciona. Se aqui no Brasil temos o número de vitórias, lá na Argentina ainda prevalece o saldo de gols. Porém, tem uma particularidade, se duas equipes terminam empatadas na primeira posição, não é por saldo de gols, existe um jogo extra, então seria a final do Campeonato Argentino. Já se esse empate se dá nas outras posições, simplesmente saldo de gols, depois gols marcados, depois confronto direto, são os critérios, beleza? O campeão da Superliga, naturalmente, vai para a Libertadores do ano seguinte. Essas 28 equipes que vão disputar no final do ano a Superliga, disputam agora no começo a Copa da Liga, o que seria a Copa da Superliga. Como que funciona esse campeonato, que ele é menor, ele seria como se fosse o nosso estadual. Os 28 são divididos em dois grupos de 14, e o curioso aqui, que são divididos sempre os rivais, ou seja, o Boca está num grupo, o River tem que estar no outro. O Racing está de um lado, o Independente está do outro. E assim vai. Os 28 são divididos sempre com o seu rival. Claro que nem todos ali têm o seu rival na primeira divisão. Aqueles que não têm, se completa, né? Então, tem toda uma lista. A lista está aqui na descrição. Quais são os 14 que estavam de um lado, os 14 que ficaram do outro lado. E aí o sorteio é direcionado dessa forma. Essas 14 equipes aqui do Grupo A vão jogar contra todos os times do próprio Grupo A. Então, 13 rodadas. 13 jogos para cada um deles. Porém, o campeonato tem 14 rodadas, pois na 7ª rodada é a rodada dos clássicos. Então, na 7ª rodada, o Boca vai pegar o River, o Racing vai pegar o Independente, o São Lourenço vai pegar o Huracan, enfim, todos os clássicos juntos na 7ª rodada. Então, são 13 jogos contra os times do seu grupo e um jogo contra o time do outro grupo, que é o seu rival. 14 rodadas, então, faz a pontuação, classificam-se 4 de cada grupo. O primeiro do grupo A vai enfrentar nas quartas de final o quarto do grupo B, segundo contra o terceiro, enfim, cruzamento olímpico, quartas de final, semifinal e final em jogo único, para decidir quem é o campeão da
Copa da Liga. O campeão vai para a Libertadores também. Terceiro campeonato que existe na Argentina é a Copa Argentina. Muito parecida, se não idêntica, aos moldes da Copa do Brasil. Disputam os 28 também da primeira divisão e também os times de divisões inferiores, se eu não me engano, até quarta ou quinta divisão, disputam a Copa da Argentina. Mata-mata, então aquele sorteio grande, mata-mata, vai afunilando, e o campeão é o terceiro a garantir vaga para a Libertadores. Então nós temos 3 campeonatos. Superliga, o principal deles, Copa da Superliga e a Copa Argentina. Então nós não podemos confundir a Copa Argentina com a Copa da Liga. Os dois já estão sendo disputados agora no começo do ano. A Copa Argentina vai ser disputada durante todo o ano, mas são 2 campeonatos distintos. Aí já tiramos 3 representantes argentinos na Libertadores, os 3 direto na fase de grupos. E quais serão os outros? A Argentina pega a pontuação da Copa da Superliga e da Superliga, junta, então faz uma classificação anual, que eles chamam de tábua anual, e os primeiros colocados, os 3 primeiros colocados dessa classificação geral, garantem também vaga na Libertadores. Aí é claro que se um desses 3, o que provavelmente acontece, já foi campeão, ele já tem a sua vaga garantida, então vai o quarto, vai o quinto, enfim. Também muito parecido com o que temos no Brasil, o campeonato começa com G4, mas se o time que ganha a Copa do Brasil está no G4, puxa mais um, vira G5. Se algum brasileiro ganha a Libertadores e está no G4, vira G6, enfim, mesmo modelo aplicado na Argentina nessa tábua anual. Então, os 3 primeiros que ainda não têm vaga na Libertadores se garantem na Libertadores. O primeiro direto e depois os outros nas fases preliminares. Depois desses 3, mais 5, então até o 8º, vai para a Sul-Americana. Claro, tirando aqueles que já têm classificação. Mas é basicamente isso. Bem tranquilo, então, 3 campeonatos, classificações para as competições continentais já definidas. Por fim, como que funciona o rebaixamento? Aí sim, é bem curioso, o rebaixamento não cai simplesmente os 2 piores ou os 4 piores, que passará a ser a partir do próximo campeonato, cai. Lá tem o promédio, é feita uma média de pontos por jogo das últimas 3 temporadas. Então vamos lá, vamos pegar o Boca. O Boca jogou nesses 3 anos 140 jogos. Quantos pontos fez? Vai pegar a média de pontos por jogo. Quem tiver a pior média dos últimos 3 anos é o rebaixado. Ah, Beto, mas se um time acabou de subir? Mesma coisa. Ele vai ter menos jogos, menos pontos naturalmente, menos jogos, mas é a média nessa única temporada que ele fez na primeira divisão. Se ele ficar com a pior média, ele que é o rebaixado. Com isso, nós já começamos o campeonato com alguns favoritos ao rebaixamento, que eu até anotei aqui, Patronato e Sarmiento são as 2 equipes que começam o ano com o menor promédio, então eles precisam fazer além dos seus rivais para escapar da degola. É um pouquinho mais complicado, mas dá para entender, média de pontos das últimas 3 temporadas. Para quem não lembra, o Brasil já adotou algo parecido, se eu não me engano, no final dos anos 90, antes de ter o problema ali do caso do Sandro Hiroshi, mas havia ali um sistema ali de pontuação, rebaixamento feito com base nas últimas temporadas. Então é isso, é assim que funciona o Campeonato Argentino. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você não sabia que era dessa forma, mais um motivo para deixar seu like, comenta aí embaixo, enfim. Lista de clássicos vai ficar aqui na descrição. Eu gosto muito de saber quando uma equipe vai ter um clássico, principalmente se um time vai ter o seu clássico na próxima rodada, ele pode dar uma segurada na rodada atual, então para todo trader talvez seja interessante saber quando o time vai dar uma segurada no pé, assim como ele tem também uma partida da Libertadores no meio da semana, ele pode segurar também o pé na rodada ali do sábado e domingo. Beleza? É isso, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Te vejo na próxima, um abraço.